No vídeo de hoje eu vou falar sobre bike elétrica. Mas antes de eu começar esse vídeo, se inscreve nesse canal se você ainda não está inscrito, que eu prometo que não só esse vídeo, mas vários vídeos do canal aqui vão valer muito a pena. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, já deixa o seu like desde o começo e me comenta se você sabe como é uma bicicleta elétrica, se você já usou uma bicicleta elétrica ou se você tem intenção e vontade de ter uma bicicleta elétrica. Eu resolvi fazer esse vídeo porque outro dia surgiu esse assunto e eu vi que não sou só eu que não tinha noção nenhuma do que é, de como escolher bike elétrica. Não tinha a menor noção. O que aconteceu comigo, na verdade, eu ganhei a bike dos meus sogros, né? Já fazem uns 2 anos. Mas na época eles vieram com essa história de comprar bike, e eu falava assim, mas gente, pra que uma bike elétrica? Que coisa sem necessidade, eu tenho a minha bike normal, faço tudo que eu tenho que fazer de bike, não tem problema nenhum, pra que vai gastar dinheiro com bicicleta elétrica? Eles queriam muito fazer isso, queriam comprar pra gente a bike elétrica. E aí um dia, meu sogro falou assim, vamos fazer um test drive. Eu achei a frescura do caramba, vou ser bem honesta aqui, como eu sempre sou, né? Mas foi bastante interessante, inclusive essa primeira dica que eu vou deixar para qualquer um que pense em ter uma bike elétrica é fazer o test drive. Por quê? Primeiro, que eu descobri uma coisa que eu achava que só eu que não sabia disso, mas aí já a terceira pessoa com quem eu converso também pensava a mesma coisa. Bike elétrica tem que pedalar, porque eu achava que a bike elétrica era tipo uma moto, que você, sei lá, só acelerava e, né, como ela é elétrica, você não precisa pedalar, não precisa fazer nada, você, sei lá, acelera e quando você não quiser, você pedala. Pra mim era isso. Mas não. Bike elétrica é uma bicicleta que você tem que pedalar. Se você não pedalar, ela vai parar como uma bicicleta. Ela não vai andar, ela não vai pegar velocidade, ela uma hora vai parar, igual. A questão, a diferença tá que como ela tem um motor elétrico, ela reduz o seu esforço. Então, para ser bem prático e objetivo no exemplo, se você, aqui na Holanda tudo é plano, então a minha referência de subida é normalmente uma ponte. Então para você estar pedalando no reto, que aqui tudo é plano, é um esforço. Quando você vai subir uma ponte, por exemplo, é uma subida. Você vai fazer mais esforço, porque você está subindo, né? Que é aquele esforço que você vai sofrer, dependendo. Se você estiver batendo vento contra, então, mano, quantas vezes aconteceu isso? Eu subi ponte, tem um lugar aqui, voltando do centro da cidade, que é uma ponte, e muitas vezes quando eu tô subindo aquela maldita ponte, o vento tá batendo contra. Você fazer subida com vento contra, meu Deus do céu, é pesado. Quando você vai subir, então, voltando no exemplo, você vai fazer uma subida, você vai fazer mais esforço, porque a bicicleta fica mais pesada, você fica mais pesada, tudo fica mais pesado, você tem que fazer mais força. A bicicleta elétrica funciona como? Quando você tá com o motorzinho ligado, você não sente diferença nenhuma entre pedalar no plano e fazer uma subida. É isso. Então, a bicicleta elétrica reduz o seu esforço. Você simplesmente vai o quê? Pedalar, mas é como se você só estivesse lá rodando o pedal, sem fazer força. Não vai ficar mais pesado quando o vento bater, que aqui na Holanda, para quem já tá na Holanda, sabe do que eu estou falando? Aqui na Holanda, às vezes a gente vai pedalar mesmo no reto, bate um vento contra, parece que a gente tá na subida. Com a bicicleta elétrica você quase não sente diferença. Se ela estiver no turbo, por exemplo, que a bicicleta tem níveis de esforço, você continua com o mesmo esforço. Esse é o conceito da bicicleta elétrica. Parece uma coisa besta, mas eu só descobri isso quando eu fui fazer o test drive. Que eu subi na bicicleta e descobri o quê? Que eu tinha que pedalar do mesmo jeito. Eu falo dando risada das minhas idiotices, mas no final eu fui descobrindo, eu achava que era eu que era muito tonta e não entendia o conceito, mas no final eu fui descobrir que várias pessoas tinham a mesma dúvida, por isso que eu também resolvi fazer esse vídeo. Surgiu uma discussão sobre o que era melhor, uma bike elétrica ou uma scooter, porque uma scooter também você vai, né, tem muita scooter elétrica aqui na Holanda. Então, qual que seria a melhor? Então, eu resolvi trazer nesse vídeo também as diferenças entre a bike elétrica e a scooter, as vantagens e as desvantagens dos dois, mas principalmente da bike elétrica, porque eu sou fã. Então, acho que a primeira vantagem é fazer maiores distâncias sem ter que descansar ou sem cansar muito. Então, como um grande exemplo, que na época, como eu falei, não dei muito valor à história de comprar uma bicicleta elétrica, mas um ano depois, o que aconteceu? Eu engravidei. E aí, eu estava trabalhando numa empresa que era 10 minutos de casa, de bike, e aí essa empresa mudou de local, foi para um outro lugar mais longe, e aí eu tinha que pedalar quase meia hora para chegar lá. E aí eu grávida, pedalando quase meia hora para chegar no trabalho.
num lugar que é um descampado, então tem mais vento, os últimos 2 quilômetros para chegar lá é sempre pesado por causa do vento. Eu estando na bicicleta elétrica, absolutamente não sofri. Por quê? Porque eu fazia esforço zero, botava a bicicleta no turbo, meia hora pedalando, grávida, com barrigão gigantesco e de boas. Então, assim, a bicicleta elétrica, como ela reduz bastante o esforço, se você mora mais longe, se você, né, no meu caso, que eu estava trabalhando num lugar mais longe de onde eu moro, ou se tem alguma necessidade, às vezes até pontual, de fazer algum trajeto mais longo, de meia hora para ir, meia hora para voltar, com a bicicleta elétrica é bom que você não cansa, você não chega morto de cansado que você ficou meia hora pedalando. É bem mais tranquilo, é bem mais leve. A segunda vantagem da bike elétrica em relação à scooter é estacionamento. Por quê? A bike elétrica é uma bike. Então você pode parar ela nos estacionamentos gratuitos pela cidade. Então, por exemplo, aqui em Groningen a gente tem estacionamento gratuito na estação de trem, que é, acho que quase toda a cidade da Holanda tem estacionamento gratuito de bicicleta nas estações de trem. Tem lá no centro da cidade um estacionamento gratuito bem grande no Grote Markt. Tem um outro no Fórum também gratuito. Tudo estacionamento assim com vigilância, com câmera, que é estacionamento que você pode deixar a bicicleta lá. Eu ainda tranco a bicicleta, tudo, mas que você deixa com tranquilidade de que é muito difícil ser roubado. Para a bicicleta, você pode parar essas bicicletas nesses estacionamentos e é gratuito. A scooter, você não pode parar a scooter nesses estacionamentos, porque eles são estacionamentos de bicicleta. E aí o que você tem que fazer? Ou parar no estacionamento pago, algumas scooters você pode parar na rua, só que não é todo lugar que você pode parar a scooter na rua, enfim. É mais difícil para você estacionar uma scooter do que uma bicicleta. Outra vantagem é que a bicicleta, você não paga imposto para ter bicicleta elétrica, né? Porque a bicicleta elétrica é uma bicicleta. A scooter você paga imposto, porque a scooter é um veículo. Então, esse também é outra vantagem da bicicleta, que é nessa questão de imposto, que você não paga nada. A bicicleta não é poluente, embora hoje em dia tem muita scooter elétrica. Na verdade, acho que deve ter até um incentivo para ter scooter elétrica na Holanda, porque eu vejo pouquíssimas... Eu nem lembro muito de ter visto scooter a combustível, eu vejo bastante scooter elétrica, mas ainda assim a bike, né, elétrica, tecnicamente não é poluente, né? Porque a energia elétrica também pode gerar poluição para ser produzida, mas enfim, não tem o escapamento soltando poluição na bicicleta. A bicicleta você não precisa usar capacete, na scooter precisa usar capacete, é obrigatório usar capacete se você tiver uma scooter, na bicicleta não é necessário. Isso porque na bicicleta você pode usar todas as ciclofaixas, com a scooter nem todas as ciclofaixas você é autorizado a andar de scooter, depende da sua scooter também, e depende do lugar onde você está. Tem algumas ciclofaixas que não são permitidos andar de scooter. Já a bicicleta você pode usar todas as ciclofaixas, que também acaba sendo mais seguro. Para ter uma scooter você precisa ter carta de motorista. Se você não tiver carta de motorista, não pode dirigir uma scooter na Holanda. Então, já a bike, como é uma bike, não precisa de carta de motorista, não precisa de permissão nenhuma, é só pegar a bike e sair dirigindo. A bike é, em geral, mais barata do que uma scooter, apesar que há controvérsias, porque preço de bicicleta, elétrica ou não, como tudo na vida, na verdade, né? É de X a infinito, né? Que tem bike de tudo que é tipo, modelo, marca, com GPS, sem GPS, com bateria inclusa, bateria não inclusa. Então, assim, uma bicicleta elétrica vai começar assim na casa dos 1.000 euros, algo próximo aos 1.000 euros, 800 euros, 900 euros, uma zero bala, ao, sei lá, infinito. Que aí depende da marca, da categoria, do tipo da bike. Tem 1000 configurações que podem deixar essa bicicleta muito mais cara. Então, assim como a scooter também, né? Mas eu acho difícil achar uma scooter por um preço que comece em 800, 900 euros uma zerada. E também é um veículo mais, é uma coisa, né, também mais complexa, mais completa do que uma bike nesse sentido, né? Por tudo isso, eu acho muito mais vantajoso, acho muito mais fácil, na verdade, para o tipo de vida que a gente tem aqui na Holanda, ter uma bike elétrica. É lógico, se você tem problemas de saúde, se você vai fazer distâncias muito grandes, tipo, vai andar uma hora para ir, outra hora para voltar, talvez a bike elétrica não seja a melhor escolha. Mas dependendo da distância que você vai fazer, do quantas vezes por semana você vai fazer essa distância,
vale a pena você considerar mais a bike elétrica do que a scooter, na minha opinião. E o que olhar numa bike elétrica na hora de comprar, né? Porque também tem algumas diferenças aí com a bike convencional. Então, uma das coisas que você tem que prestar atenção é se a bike tem a bateria acoplada ou não. A bateria que não é acoplada, normalmente ela é naquela parte de trás, depois do selim da bicicleta, né? Onde você senta, tem aquela parte de trás, normalmente ela tá ali e ela fica meio que solta. Aqui roubam muita bateria de bike, porque é uma coisa fácil de vender, né? Do ladrãozinho vender para alguém. Então, quando você tem essa bateria que não é acoplada, ela não fica exatamente solta, mas ela é fácil de tirar dali. Normalmente você, quando estaciona a bike, é recomendável que você retire a bateria e leve com você. Só que a bateria da bike, ela é normalmente bem pesada. Dependendo de onde você está indo, do que você está indo fazer, é ruim ficar carregando aquela bateria pesadona com você. Mas isso é uma das coisas que, é lógico, se você tiver uma com a bateria acoplada, então a minha tem a bateria acoplada. Então ela é parte, né, a minha é a bike feminina, então ela não tem aquele cano assim reto, ela tem aquele cano que faz tipo um V, e num desses Vs tem a bateria, que está presa com uma chave, né? Para eu tirar ela, tem uma chavinha para destravar ela, e ela é bem mais difícil de arrancar. Para arrancar, ele tem que danificar a bateria. Se ele danificar a bateria, ele não vai conseguir vender. Então, é mais difícil de roubarem. Não que ladrão não dê jeito, que ladrão, quando quer roubar o negócio, eles dão jeito, né? Até pra morte eles arranjam jeito. Mas assim, é bem mais difícil, é bem menos frequente de roubarem as baterias quando elas são acopladas. E com isso, claro, também vai custar um pouco mais caro a bateria acoplada, mas tem essa vantagem. Outra coisa que você tem que prestar atenção é os que chama de computador de bordo, enfim, é um negocinho assim, ó, desse tamanho, que é onde mostra, por exemplo, a velocidade que você está indo, a distância que você já fez na bike, a bateria, se está acabando, né? Quanto tem de bateria. Toda bike elétrica tem esse computadorzinho pequenininho assim, normalmente está no guidão. E tem alguns que também tem esse computadorzinho acoplado e tem outros que não. Então o meu é removível, é só encaixado. E aí quando eu paro a minha bicicleta em algum lugar, eu removo esse computadorzinho, levo comigo, porque ele é pequenininho, ele é leve, cabe no meu bolso. No bolso do casaco, pelo menos, cabe. É outra coisa que também é muito visado, porque é muito fácil de roubar e é muito fácil de vender e é um negócio caro. Então, o computadorzinho da minha custa em torno quase 100 euros. Então, imagina o cara, se eu esquecer, se eu der um lapso de memória e esquecer o computadorzinho lá, aquilo é só encaixado, ele desencaixa aquilo, leva, anuncia na internet e ele ganhou 100 euros nas minhas custas. Mas, enfim. Então, essa é outra coisa que também às vezes encarece, mas eu recomendaria ser esse removível, porque você não tem essa dor de cabeça de repente alguém danificar a sua bicicleta para tirar o computador de bordo. Alguns modelos têm GPS, inclusive, porque bicicleta é a coisa mais roubada da Holanda, mais visada pelos ladrões da Holanda. Então, alguns modelos vêm com GPS, que conecta com um aplicativo no celular, que te dá uma notificação se a bicicleta, por exemplo, for tirada do lugar, se ela sair do lugar, vai uma notificação no celular que só as bicicletas estão se mexendo. Então tem alguns modelos que tem GPS, que é útil também, mas lógico, vai custar mais caro, né? Mas é uma coisa que eu achei bem interessante, eu jamais imaginei uma bicicleta com GPS. Mas enfim, existe. Aqui na Holanda existe seguro para bicicleta, principalmente bicicletas elétricas, que são caras, são mais caras. Me parece que tem alguns modelos, na verdade eu ouvi falar sobre Bakfiets elétrica, que é aquela bicicleta que tem aquele, como é que chama? Que tem é um caminhão de bicicleta, né? É um Fitz Truck. Não, a Bakfiets é aquela bicicleta que tem aquele negócio de... Eu vi sobre uma que normalmente carregam crianças, né? É tipo, como que eu explico, Beth? Vou colocar aqui a imagem da Bakfiets, que é, para quem não conhece, vai ser mais fácil mostrar a imagem do que explicar. Então, ouvi dizer que alguns modelos de Bakfiets, alguns seguros, pararam de segurar porque estão sendo muito roubadas. Não sei as bicicletas convencionais se todas são seguráveis, mas se você tiver a ideia de fazer um seguro, antes de comprar a bicicleta, consulte algumas operadoras de seguro para ver se eles estão fazendo seguro daquele modelo de bicicleta que você tem intenção de comprar. Acho que com a bicicleta elétrica, que é mais cara, vale a pena fazer um seguro. Principalmente dependendo da sua própria, né, da sua dinâmica, porque se você é uma pessoa que trabalha, sei lá, no caso aqui de Groningen, você trabalha lá no centro da cidade, um exemplo, né?
Você vai ter a possibilidade de deixar sempre no estacionamento que é seguro, que é esses estacionamentos gratuitos, mas que tem vigilância e tudo mais, a chance de você ser roubado é pequena. Mas se você vai trabalhar num lugar que é mais, né, vazio, que é mais esmo, que não tem muito movimento, que não tem, por exemplo, onde eu trabalhava, embora ficasse de frente para o time de atendimento ao cliente, porque era uma sala com vidro, então se alguém tentasse roubar, alguém estaria vendo, eu não tinha lugar para prender, por exemplo, meu cadeado, só travava ela. Então, é um nível de segurança a menos. Então, se você, por exemplo, trabalha num lugar assim que você não tem muito bem como prender a bicicleta, é um lugar que já é mais assim, você trabalha de noite, enfim, dependendo de como é a sua dinâmica, vale muito a pena fazer um seguro. Se você já tem uma dinâmica, como eu falei, que já consegue parar em lugares mais seguros toda vez, tem que avaliar, no seu caso, se vale a pena ou não fazer um seguro. E como eu disse, faça o test drive. O que aconteceu no meu test drive? Eu fiz em 2 modelos diferentes, 2 marcas diferentes. Uma marca, fazendo o test drive, foi a primeira que eu fiz, foi quando eu descobri que tinha que pedalar a bike elétrica. Ela era muito, mesmo no ajuste, né, no banco, colocando ele o mais baixo possível, ela era muito alta para mim e era meio desconfortável para pedalar. E não tinha como ajustar, porque a bicicleta que era muito grande. E aí a segunda bike que eu fiz, que é a da Gazelle, foi bem melhor, né? Consegui com ajuste e tal, ela fica ótimo o tamanho para mim. Então tem essa questão do tamanho, por exemplo, que foi uma coisa que eu peguei no test drive, que eu não teria como saber se eu não tivesse feito o test drive. E na Holanda tem vários lugares que você pode fazer test drive. Então na loja da Gazelle, eu fiz aqui na loja da Gazelle em Groningen, tinha um pátiozão lá que você podia fazer um test drive. Imagino que em outras cidades da Holanda deve ter outras lojas Gazelle, porque Gazelle é uma marca muito famosa aqui na Holanda, e então tem loja em tudo quanto é lugar, deve ter outros lugares para fazer test drive. Vou deixar na descrição do vídeo um site que tem, né, na verdade vários sites onde você pode fazer test drive de bicicletas. Inclusive achei um que não é só para bike elétrica, para quem tem medo de pedalar, você pode fazer um test drive de bicicleta num lugar fechado, controlado, para você, né, ver se você se adapta. Mas principalmente se você tem a intenção de comprar uma bike elétrica, era bacana você fazer um test drive, porque imagina você comprar uma bike que não é confortável para você, como eu descobri nesse test drive que aquela bike não era confortável para mim, que eu sou muito anã para aquela bike. Então é um investimento alto que você não quer fazer para depois descobrir que comprou a bicicleta errada, né? Então vou deixar aqui na descrição vários lugares onde você pode fazer test drive de bicicleta elétrica, que é interessante, porque é uma decisão, né, uma bike cara, para você comprar uma bike que depois você vai descobrir que é desconfortável. Eu sou muito entusiasta da bike elétrica hoje em dia. A bike tem vários modos. Outra coisa que eu tinha dúvida, a bike tem vários modos. Então a minha, por exemplo, tem turbo, não vou lembrar todos, mas tem turbo, tem sport, tem eco, que é o mais fraquinho, que ela só dá assim um pouquinho, ela tira um pouquinho do seu esforço, mas ou seja, você pode escolher os modos, porque assim, hoje eu não tô indo trabalhar, já não tô mais grávida, por exemplo, então não preciso mais colocar no turbo toda vez. Posso colocar, por exemplo, no eco, que tira um pouco do meu esforço, mas eu ainda tenho que fazer força para pedalar, fazer alguma força, e com isso também estou me exercitando, porque também o bom de andar de bicicleta é isso, se exercitar. Ou você pode simplesmente desligar a bike e andar com ela sem o motor. Eu vou confessar aqui pra vocês que outro dia eu fui ali resolver um negócio e eu tava tão empolgada, que era uma das primeiras vezes que eu tava pedalando no pós-parto, eu tava voltando a pedalar e voltando a sair de casa, sabe? É muita empolgação ao mesmo tempo, que a hora que eu saí do lugar que eu tava pra voltar pra casa, eu esqueci de ligar a bike. Eu destravei a bike, eu coloquei o computadorzinho, porque pra funcionar a bike precisa estar o computador conectado. Eu conectei o computadorzinho de bordo, tudo. Só esqueci de apertar o botão para ligar. E eu tava tão empolgada que eu vim para casa com ela desligada. Quando eu cheguei na porta de casa, que eu parei para abrir a porta para entrar em casa, que eu olhei para a bike, eu vi que ela estava desligada. Eu falei, gente do céu, meu nível de empolgação, eu esqueci de ligar a bike, eu nem senti. Não é que eu não senti, né? Eu senti, mas eu tava realmente muito empolgada. Eu senti que estava pesada, mas nem me liguei que ela estava desligada.
Foi um trajeto também super curto, coisa de 2 quilômetros, então também foi super rápido. Não tava ventando, então não tive muito sofrimento. Então assim, dá para você usar ela desligada, né? Se acabar a bateria, por exemplo, ela vai continuar pedalando do mesmo jeito, só vai ficar pesada. Dá para você deixar ela menos leve ou mais leve e ainda ser uma bicicleta que você também usa para se exercitar, mas que também ajuda você a fazer distâncias maiores, fazer coisas com menos esforço, principalmente para gente que usa a bicicleta não só para esporte, mas para o dia a dia, né, como um meio de transporte, que é o meu caso aqui na Holanda. Então eu recomendo muito, se você tiver condições de comprar uma bicicleta elétrica, realmente é uma comodidade muito boa. Prefiro uma bicicleta do que uma scooter, tenho zero vontade de ter uma scooter. Mas é isso, espero que tenha esclarecido para vocês essa questão da bicicleta elétrica, como ela funciona. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e muito obrigado por me assistir.